Olá galera, chegando aí para a gravação de mais uma aula do nosso curso online de Direito Administrativo. Nós estamos falando da temática licitações, tá? Da Lei 8666 de 1993, agora na parte procedimental. Nós precisamos saber como é que se desenvolve a questão do procedimento atrelado às licitações. Toda a atenção para os seguintes aspectos. Vamos lá. Quando nós pensamos em um procedimento, este procedimento ele é dotado inicialmente de uma fase interna. Quando nós mencionamos uma fase interna, parece-me claro que este ato ou estes atos não levarão ao acesso ao público. Então eles não exigem uma publicidade para os administrados. Quando nós raciocinamos esta questão atinente à fase interna, ela é composta inicialmente do seguinte: ela é composta inicialmente da elaboração, e esta elaboração é uma elaboração do instrumento convocatório. Chamando a atenção que esse instrumento convocatório, ele pode ser tanto o edital quanto a carta convite, a depender de qual modalidade de licitação que nós estamos tratando. Aqui a gente deve ter todo cuidado, porque esta elaboração do instrumento convocatório vai refletir exatamente em uma conclusão. Que fique muito claro na sua mente que neste instrumento convocatório, ou que este instrumento convocatório deve conter a minuta do contrato administrativo. E veja que isso é claríssimo. Por quê? Porque que esse resumo do contrato administrativo, ele deve integrar necessariamente a ideia do instrumento convocatório da licitação, porque os licitantes, ao optarem em participar desta licitação, eles vão saber qual será o objeto da licitação, qual será o objeto do futuro contrato. É lógico que nem todas as normas estarão estipuladas neste contrato. Então, observe que a maior parte das normas, elas são estipuladas antes. Então, que fique claríssimo que quando você vai estudar contratos administrativos, você precisa ter na mente que uma das características marcantes é que o contrato administrativo ele se insere como um contrato de adesão. E é lógico que isso vai acontecer justamente por integrar a minuta, ou melhor, essa minuta do contrato, integrar o instrumento convocatório da licitação. Eu nem sei quem será o contratado ainda. E eu já tenho cláusulas pré-estabelecidas, principalmente aquelas relativas ao objeto contratual. O que não pode ter lógica é a questão, por exemplo, atinente ao valor. Até porque o objetivo é a seleção de uma proposta mais vantajosa. Então, se eu tiver um valor mais adequado, melhor para a administração pública. Além da elaboração do instrumento convocatório, ainda nessa fase interna, nós temos um ponto de número 2. E esse ponto de número 2, ele envolve a chamada ou as chamadas comissões de licitação. Então, a comissão de licitação é super importante a gente tratar dela com bastante cuidado. Quando nós pensamos em comissão de licitação, ela pode ser uma comissão permanente ou a comissão de licitação, ela pode ser uma comissão especial. O que é que vai diferenciar? Como é que eu vou saber se a comissão é uma comissão permanente ou se a comissão é uma comissão especial?
o que é que nos leva a chegar a estas conclusões? O que vai determinar se vai ser uma comissão permanente ou especial é a frequência em que o órgão ou entidade realiza licitações. Se eu tenho um órgão com grande frequência, a comissão precisa ser permanente. Se faz licitações de quando em vez, não faz sentido nenhum você ter uma comissão permanente. Você vai ter uma comissão que é constituída em razão de determinada licitação. Então, é uma comissão especial. Então, o que é que você precisa aqui vislumbrar? Que quando eu tiver uma comissão principalmente permanente, você vai ter um tempo em que os integrantes estarão inseridos nessa comissão. Então eles cumprirão um mandato de no máximo um ano, tá? O tempo de mandato é um tempo máximo aí de um ano, mas isso vai ser determinado justamente pelo órgão que ele faz parte. Pode ser um tempo menor? Pode, é o máximo aí de um ano. Alan, esses mesmos integrantes podem ficar para o período subsequente? Não. Aqui nós temos que é vedada a recondução da totalidade dos membros para o período subsequente. Então não é possível que todos sejam reeleitos, reconduzidos para o período subsequente. Chama a atenção que essas comissões elas possuem no mínimo, imagine, elas possuem no mínimo aí 3 integrantes. E esse mínimo de 3 integrantes, pelo menos, ou seja, também no mínimo, 2 precisam pertencer aos quadros permanentes dos órgãos envolvidos. Precisam ser do quadro permanente. Precisam ser, portanto, concursados. Veja que apenas um pode ser de fora, pode não ser concursado. Até porque aqui cabe uma grande atenção. Quando nós estamos falando, por exemplo, em obras, eu preciso ter um profissional, e este profissional precisa ser um profissional, agora sim, legalmente habilitado para permitir, por exemplo, que uma empresa possa continuar no certame estando devidamente habilitado. Isso é de suma importância. Então, quando nós falamos do procedimento, nós precisamos ter esse tino. Observar que este profissional, por exemplo, ele pode não ser do quadro permanente. Por exemplo, nós falamos em uma obra, precisa ter um engenheiro para determinar isso. E se eu não tiver no quadro permanente engenheiros, como é que faz? Então, por isso que é possível que um dos integrantes não seja do quadro permanente, quando nós temos esse mínimo de 3 e a obrigatoriedade de pelo menos 2 pertencerem, né, ao quadro permanente. Tá? Além disso, nós temos mais alguns aspectos. Nós temos peculiaridades. Nessas peculiaridades, a primeira delas envolve a modalidade concurso.
Em relação à modalidade concurso, não se aplica as regras anteriormente expostas. Até porque, quando nós falamos na modalidade concurso, eu estou falando da seleção de um trabalho técnico, artístico ou científico. Pense no trabalho artístico. Como é que nós vamos pensar, por exemplo, na formação desta comissão? Tem que ser de pessoas que estejam ligadas àquele ramo artístico, ou pelo menos que entendam daquele ramo artístico. Então, a composição da comissão da modalidade concurso precisam ser de integrantes que tenham, primeiro, reputação ilibada e que tenham